Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir um pouco sobre o mistério da Eucaristia, nosso 25º encontro. Eu gostaria de iniciar com um texto tirado do Evangelho de São Marcos, no capítulo 31. No capítulo 8, no versículo 31. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Então hoje nós vamos trabalhar a anáfora de São João Crisóstomo. Eu estou aqui com o livro Cesare Giraldo, Num Só Corpo, o Tratado Mistagógico sobre a Eucaristia. Mas quero pegar esta anáfora eucarística que ele traduz aqui e comentar com vocês no desenvolvimento, de fazer um pequeno comentário. Essa anáfora começa com um grande prefácio. Já a segunda parte da celebração da Eucaristia, já havia acontecido a liturgia da palavra, as preces, já havia acontecido o ofertório. Então, o sacerdote e o bispo começam com essa grande preparação para as palavras de Jesus na ceia e depois a continuação da celebração da Eucaristia até o Pai Nosso. É justamente essa segunda parte da Eucaristia, que nós vamos refletir. Então, essa anáfora de São João Crisóstomo. A celebração começa com o sacerdote, o bispo, dizendo: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Uma citação paulina. E o povo responde: Demos graças ao Senhor. E depois as pessoas respondem: E com seu espírito. E a Assembleia responde: Nós o temos no Senhor. O presidente diz: Tenhamos no alto os corações. A Assembleia diz: É digno e justo. Isso também faz parte, claro, que as questões da tradução nós temos para o português, encobre um pouco o sentido daquilo que nós vemos aqui. Mas o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é bom e justo. Logo depois, começa então esse prefácio, que coloca todo o sentido que se celebra, o sentido eucarístico, daquela realidade da presença de Cristo que se está presente na Assembleia, que celebra o seu corpo, o corpo de Cristo. E o presidente começa o prefácio: É digno e justo cantar hinos a ti, dar-te graças. Aqui ele se dirige ao Pai. A oração eucarística, no prefácio, é dirigida ao Pai, porque Ele é o princípio e fim de toda a obra da salvação. E tudo aquilo que Ele realiza, se realiza por meio do Seu Filho.
Então, a oração eucarística é dirigida ao Pai diante daquilo que o Pai vai se realizar, através da ação do Espírito Santo, fazendo a presença do seu Filho, né, sob as espécies do pão e do vinho. É digno e justo cantar hinos a Ti e dar-te graças. Adorar-te em todo lugar de Tua soberania, pois és o Deus inefável, que começa essas propriedades de Deus, inconcebível e invisível. Mostra a realidade de Deus que nenhuma razão humana pode concebê-lo, que está para além de qualquer entendimento humano e de qualquer visão humana, porque a visibilidade do Pai nós só encontramos através do Filho. É pelo Filho que nós vemos o Pai. Incompreensível. Lidar também com o elemento da incapacidade do ser humano de compreender Deus. Que existe sempre, faz referência à sua eternidade. Que existes do mesmo modo, tu e teu Filho, unigênito, e teu Espírito Santo. Aqui já tem uma profissão de fé na Trindade. Do mesmo modo, numa unidade única, o Pai, o Filho unigênito e o Espírito Santo. Há uma unidade inseparável, é o mesmo e único Deus. Tudo nada nos conduziste à existência. Ele é pantocrato, ele é todo-poderoso, porque Deus manifesta seu poder poderoso na obra da criação. Ele criou todas as coisas do nada. Então, tudo faz parte dessa obra da criação. E caídos, nos levantasse de novo. Então, lembrando aquela queda no paraíso, e fomos levantados de novo através da obra de Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. E não deixasses de fazer nada para conduzir-nos ao céu e agraciar-nos com o reino do futuro. Toda essa expressão amorosa de Deus, que fez tudo, porque Deus nos queria conduzir ao céu, queria fazer com que o ser humano se tornasse divino e nos agraciar com esse reino futuro, esse reino eterno. Por isso, por tudo isso, damos graças a Ti. A graça, então, é dirigida ao Pai, o agradecimento, a ação de graças, a Eucaristia. E a Teu Filho unigênito e ao Teu Espírito Santo, porque a obra salvífica na história da salvação é trinitária. Se chama, então, na Antiguidade, a economia da salvação. Deus que age trinitariamente na obra da salvação. Por todos os teus benefícios que conhecemos e que não conhecemos. Aquilo que está na nossa capacidade de percepção, aquilo que não está na nossa capacidade de percepção. Tudo isso expressa o que nós temos consciência, o que não temos consciência. Deus nos beneficiou. Os manifestos e os não manifestos. Os que foram feitos em nosso favor. Porque muitas vezes nós não temos a capacidade de percepção e de ver a manifestação divina, mas Ele está agindo em nós e por nós. Que te dignasses receber de nossas mãos. Oh, desculpa, eu dei um pulinho aqui. Né? Que foram feitos em nosso favor. Isso é tudo por nós. Damos-te graças também por esta liturgia. Então agora se refere à celebração da Eucaristia, da missa. Então nós te damos graça também por esta liturgia, porque essa liturgia é o grande ato de louvor, de reconhecimento de tudo aquilo que o Pai realizou por nós. Que te dignaste receber de nossas mãos, através das ofertas, a realidade humana que é oferecida para serem transformadas.
Embora estejam diante de ti milhares de arcanjos e miríades de anjos, Deus não está só. Os querubins, os serafins de 6 asas, faz referência à vocação de Isaías, né? Que coloca os serafins com as 6 asas e muitos olhos, sublimes, alados, que cantam o hino triunfal. Aí com isso entra ao hino dos anjos de Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Novamente eu repito o que eu falei no último encontro. Como o hebraico não tem superlativo, como latim, como grego, como português, como francês, para afirmar uma coisa superlativa, se repetia 3 vezes a palavra. Então, santo, santo, santo quer dizer santíssimo. É o Senhor dos Exércitos. Pleno está o céu e a terra de sua glória. Então, aqui nós temos, né, esta aclamação que encontramos lá no templo, né, que nos veio transmitida por Isaías. Hosana nos lugares excelsos. Louvor. Agora nós vemos também na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus em Jerusalém: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, nos lugares excelsos. Ao terminar, então, né, esse grande trisságio, Santo, 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 continua a oração eucarística. Com essas potências, também nós, então, não só os arcanjos, os anjos, os seres celestes, né, mas também, né, nós nos unimos a este grande coro, né? Então, com essas potências, também nós, soberano filantropo, isto é, Deus que age em favor do homem, por amor ao homem, chamamos e dizemos: é santo e santíssimo. Reconhecer esse nosso Deus, essa misericórdia, essa santidade plena. Tu e teu Filho e o Espírito Santo é santo e santíssimo. Aquilo que é do Pai é do Filho, aquilo que é do Filho é do Pai, aquilo que é do Espírito Santo também pertence às 2 pessoas. As realidades, as propriedades, né, que cada um tem e que é partilhada com o outro na unidade divina. É santo e santíssimo e magnífica é a tua glória. Essa glória, né, que pertence tanto ao Pai quanto ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, no capítulo 17, capítulo 17, versículo 5, lá do Evangelho de São João, diz: Pai, glorifica teu Filho com a glória que eu tinha contigo. Quer dizer, o Pai participava da mesma glória com o Filho antes da criação do mundo. É santo e santíssimo e magnífica é a tua glória. Amastes teu mundo a ponto de dar o teu Filho unigênito. A maior expressão de amor que o Pai nos deu é Jesus, seu Filho unigênito que se fez homem e recebeu o nome de Jesus, para que quem nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa aqui, dentro da oração eucarística, São João Crisóstomo coloca, então, esse texto do capítulo 3 do Evangelho de João, se não me engano, 3, 16, 17, para que quem nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Ele tendo vindo, agora a questão da encarnação, e tendo cumprido toda a economia estabelecida por nós, toda a obra da salvação, ele veio, ele anunciou, pregou o Evangelho, cumpriu a ordem da salvação estabelecida por Deus. Deus é o autor de toda essa obra. Agora vem as palavras da ceia, que são repetidas, e ali é Jesus mesmo que age na boca do sacerdote, porque Jesus é o autor do sacramento celebrado.
Na noite em que se entregava a si mesmo, então na noite da paixão, do seu julgamento, tomando o pão em suas mãos santas, inocentes e imaculadas, tendo pronunciado a ação de graças, a Eucaristel e a bênção, partiu-o e deu aos seus discípulos e apóstolos, dizendo, há um complemento, porque nem todo apóstolo é discípulo, nem todo discípulo é apóstolo, né? Aliás, todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. Também a gente pode interpretar assim, né? Ele deu aos seus santos discípulos e apóstolos, porque todos os discípulos ali são apóstolos. E naquela ceia todos os apóstolos eram discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. Agora sim são as palavras de Jesus. Agora sim Jesus age para transformar o sacramento, a presença real de Cristo na Eucaristia, que por vós está prestes a ser partido em remissão dos pecados. Semelhantemente, tomou também o cálice, depois de ter ceado, então após a ceia. Isso nós já vimos também no Evangelho de Lucas, que o Evangelho de Lucas tem 2 cálices. O cálice da Páscoa, depois o cálice do pós-ceia, dizendo, bebei dele todos, isto é meu sangue da nova aliança, que por vós e por muitos está prestes a ser derramado em remissão dos pecados. Fazei isto em meu memorial. Então são as palavras da Eucaristia dentro desta anáfora de São João Crisóstomo. Ele termina dizendo, pois toda vez que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais minha morte e confessais minha ressurreição até que eu venha. A realidade se celebra, né, o mistério da morte, da ressurreição e da vinda do Cristo. Agora, inicia já depois das palavras de Cristo. Agora é o presidente que toma a frente, porque a palavra da consagração é Cristo que age, ele é o autor do sacramento. Mas agora retorna ao presidente da celebração. Recordados, portanto, desse mandamento salutar, isto é, Jesus nos pediu para que celebrássemos em memória dele, então é um mandamento salutar de salvação, e de todas as coisas que por nós foram feitas, diante não só da obra da criação, mas por toda a obra da salvação e redenção realizada por Jesus, da cruz, da sepultura, da ressurreição ao terceiro dia, ascensão aos céus, do sentar-se à direita do Pai, da segunda e gloriosa vinda. Então, diante desse grande mistério, né, este mandamento salutar, diante de todas as coisas que ele então realizou por nós, e ele cita da cruz, sepultura, ressurreição ao terceiro dia, ascensão aos céus, sentar-se à direita, a segunda gloriosa vinda. Isso aqui é a regula fidei, é o conteúdo daquilo que se crê, que faz parte também da tradição apostólica. Oferecemos-te, a partir de teus dons, do pão e do vinho, a comunidade oferece as coisas que são tuas, em tudo e por tudo. Porque tudo pertence a Deus. Naquele momento nós oferecemos não só aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Uma grande oferta, uma grande oblação, né, a Deus. Invocamos e oramos e suplicamos. Aqui nós vamos ver
né? Que essa liturgia de São João Crisóstomo, para nós a epiclésia é feita antes da consagração. Aqui ele faz uma epiclésia depois da consagração. E ele diz: invocamos e oramos, né? E suplicamos. Uma invocação, uma oração, uma súplica. Manda teu Espírito Santo sobre nós. Aqui é uma epiclese pneumatológica do Espírito Santo sobre a igreja. E também não só sobre a igreja, mas sobre esses dons apresentados, do pão e do vinho. E faze deste pão o precioso corpo de teu Cristo. Então, para essa tradição litúrgica, né, a súplica do Espírito Santo é feita depois das palavras de Jesus. Na nossa liturgia romana é o contrário, né? Nós também suplicamos ao Espírito Santo para a unidade da igreja. Aqui se pede também sobre nós a unidade da igreja, os cristãos que celebram, e também, né, sobre os dons apresentados, para que esses dons apresentados, né, se tornem o precioso corpo de teu Cristo, transformando por meio do teu Espírito Santo, que é o Espírito Santo que santifica. E do que está neste cálice o precioso sangue de teu Cristo, transformando-o por meio do teu Espírito Santo, o Espírito Santo que age e transforma, a fim de que sejam, para aqueles que os recebam, isto é, para aqueles que estão celebrando a Eucaristia, estão aptos à Eucaristia, para a sobriedade da alma, porque ele tem em consideração a índole de conduzir esta alma, essa vida à perfeição, para a remissão dos pecados. A Eucaristia também redime pecados, para a comunhão de teu Espírito Santo. Se mantém, então, essa unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante nessa dimensão, porque é o Espírito Santo que nos mantém, né, nesta unidade da igreja. Tanto é que Jesus, quando dá o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, dá o Espírito Santo para acompanhar a comunidade cristã na missão. E a missão dos discípulos é uma continuidade da missão de Jesus. Como o Pai me enviou, também vos envio. Então não há um momento da igreja, um momento de Cristo, um momento de Deus. Não, há uma realidade divina que perpassa a história. O Espírito Santo acompanha os discípulos na história. Então, para o cumprimento do reino, né, a realidade do reino que se manifesta, para a liberdade diante de ti, porque o ser humano, o cristão, está diante de Deus, não para o julgamento ou condenação. Faz lembrar aquela passagem de Paulo que diz, né, quem come e bebe a Eucaristia sem ter consciência daquilo que faz, está comendo e bebendo a própria condenação. Ainda te oferecemos este culto espiritual por aqueles que repousam na fé. Então há uma súplica pelos mortos, porque eles também são igreja, a igreja padecente, pelos padres, os patriarcas. Os padres são os padres da igreja, né? Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pregadores, os evangelistas, os mártires, os confessores, os ascetas, os monges, e por todo justo que na fé chegou à perfeição. Porque o objetivo da Eucaristia é também conduzir as pessoas à perfeição. Essa perfeição de se transformar totalmente no Cristo. Cristo que transforma em nós no momento da comunhão. Em particular, lembra-te da Santíssima, ilibada, gloriosíssima, bendita Nossa Senhora, Mãe de Deus, sempre Virgem Maria. É a Igreja triunfante. Então, lembrar também da Maria Santíssima. De São João, precursor e batista, e de todos os teus santos e louváveis apóstolos. De São, aí você coloca o santo do dia,
do qual celebramos a memória de todos os teus santos, por cujas orações te dignaste visitar-nos, ó Deus. E lembra-te de todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição e vida eterna. Novamente, um pedido por aqueles que morreram. E fá-los repousar lá onde vigia a luz do teu rosto. Que Deus esteja sempre diante do rosto dele, aqueles que faleceram. Ainda te invocamos. Lembra-te, Senhor, de todo o episcopado dos ortodoxos, dos bispos ortodoxos. É uma liturgia oriental. Que retamente, então, a palavra retamente são ortodoxos, né? Dispersam a palavra da verdade, são anunciadores da palavra. De todo o presbiterado, do diaconado em Cristo, de toda a ordem sacerdotal, da igreja militante. Para nós, isto vem logo depois da invocação, quando se pede a unidade do corpo de Cristo, vem a igreja ministerial, a igreja padecente, a igreja itinerante, que somos nós, e a igreja triunfante. Aqui é uma forma de mudança, porque é uma outra tradição litúrgica. Ainda te oferecemos este culto espiritual por toda a terra habitada, pela Santa Igreja Católica e Apostólica, por quantos vivem em castidade, com uma existência honrada pelos virgens, por aqueles que vivem sobre os montes e nas cavernas e nas fendas da terra, sobre os eremitas, pelos reis fidelíssimos e pela rainha amada por Cristo, as autoridades, por todos aqueles de seu palácio e pelo seu exército, que dão segurança ao povo, concede-lhe, Senhor, o reino pacífico. Quer dizer, que todos possam viver na paz, de forma que também nós, em sua tranquilidade, possamos levar uma vida tranquila e serena em toda piedade e santidade. É para viver na paz. Lembrar das autoridades constituídas. Lembra-te, Senhor, da cidade em que moramos. Então, a cidade em que São João Crisóstomo era bispo, e de quantos na fé aí habitam, por todos os fiéis que acreditam em Cristo. Em primeiro lugar, lembra-te, Senhor, de nosso arcebispo, então o nome do arcebispo. Lembra-te, Senhor, dos navegantes, dos viajantes, dos doentes, dos sofredores, dos prisioneiros e de sua salvação. Ela preocupa com todas aquelas pessoas, porque fazem parte dessa comunidade. Isso faz parte da oração da igreja, que é uma oração universal. Lembra-te, Senhor, dos que produzem fruto, dos trabalhadores da terra, e dos que fazem o bem em tuas santas igrejas, e se recordam dos pobres, que fazem o serviço da caridade, e sobretudo nós envia tuas misericórdias. E concede a nós, com uma só boca e um só coração, glorificar e celebrar teu nome venerável e magnífico, a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre e nos séculos dos séculos. Amém. Então, é muito interessante essa forma, essa organização da oração eucarística, né? Mas, ao mesmo tempo, mostrar que a comunidade que celebra possa ter essa unidade, num só coração, numa só boca, e chegar ao reconhecimento de tudo aquilo que o Pai realizou por meio de seu Filho no Espírito Santo. Que Ele seja louvado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.